Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui, Cavalcante Neto e ao meu lado... Eu, Pedro Veras, pessoal, seja bem-vindo aí a mais um episódio aqui nessa bancada maravilhosa aqui. É isso, e daqui do nosso estúdio em Fortaleza, no Ceará, nós gravamos e transmitimos para vocês aqui no feriado estadual. Aliás, é um feriado que não é estadual. Cada município precisa ter uma legislação própria se vai aderir ou não a esse feriado. Parece que é assim. Enfim, mas aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, é feriado hoje, dia 19 de março, dia de São José. E é sobre este santo que nós vamos falar hoje. E para isso, para essa missão, nós convidamos o professor Átila Brilhante. Professor, seja bem-vindo. Bom, é um grande prazer aqui ter a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre o São José, né? O grande patriarca. Grande São José. Aliás, o maior dos patriarcas, né? É. Porque nós temos aqueles grandes patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Exato. em certo sentido o próprio José. A palavra patriarca também pode ser utilizada num sentido mais amplo, alcançando todas aquelas grandes figuras que exerceram um certo papel patriarcal, né? Um papel de uma certa prevalência na vida comunitária como canais de bênçãos, de graças de Deus para o povo, né? No fundo, é o uso da autoridade para que a comunidade floresça, né? Mas aí tem um diferencial. igual o nosso amigo Lula faz, né? Não, tô brincando. Não, por favor, não faça essa comparação. Agora, Mas ele falou, eu já voltei, companheiro. Falta só você agora. Então, Mas São José tem um grande diferencial que ele educou Nosso Senhor, né? o São José, isso aí, eu pertenço a um grupo chamado São José Luz dos Patriarcas, né? Por que ele é luz dos patriarcas? Vamos já aprofundar sobre isso, professor Átila, porque, gente, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e aqui na abertura do episódio você já pode conferir todos os nossos patrocinadores, a quem nós saudamos e mandamos aquele abraço, né, nossas orações para os nossos patrocinadores, que com eles nós conseguimos levar para você episódios de qualidade como este, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e reza aqui pelo apostolado do Atos Podcast, tá bom? Queremos já entregar, professor Átila, aqui um presente da Casa Católica, que é um dos nossos patrocinadores, e mandou esse presente aí para você, né? Muitíssimo obrigado. Se eu puder abrir, por gentileza, para a gente mostrar aqui para quem está assistindo a gama de artigos religiosos que a Casa Católica possui, a loja física lá no centro de Fortaleza, e também você pode pedir você pode pedir pelo Instagram, tá bom? Casa Católica Fortaleza. Maravilha, olha aí, um texto viu? de madeira. Aí quem é que está aí na... Acho que é o Pantocrato, eu não estou vendo bem, para ser honesto. Se você não está vendo, eu acho que pior ainda. Eu Mas, acho que é o gente, Pantocrato, meus né? amigos, o professor Átila Brilhante é professor de filosofia, um profundo Muitíssimo obrigado. um profundo estudioso da ciência política, né, e professor da nossa Universidade Federal aqui do Ceará, da UFC. Não é isso, professor? E um estudioso aí, árduo, né, com muito afinco de tudo que envolve a doutrina da igreja e, de uma forma especial, sobre São José. Então, você estava falando, né, professor Átila, sobre a questão, por que ele é luz dos patriarcas? Bom, vamos dizer assim, a missão do patriarca é exercitar a autoridade em função da comunidade, né? Então, você pensa no pai, né? Que é provedor, que é protetor, que é educador, né? Então, por que São José... Num sentido próprio, a expressão luz dos patriarcas é aplicável mais diretamente ao Espírito Santo. Certo? Porque a luz do Espírito Santo é a ação santificadora do Espírito Santo. Certo. Que confere os dons, né? Perfeito. E que fomenta o fiel no caminho da virtude. E aí, voltando a São José, por que ele é luz dos patriarcas? Primeiro, porque ele vivenciou todas essas funções num nível que excede ao dos outros patriarcas, certo?
em função da sua abertura excepcional à ação do Espírito Santo. Verdade. Uma análise, por exemplo, ou seja, ele foi um provedor, um protetor e um educador muito mais destacado do que os outros. Por quê? Porque ele, de certa maneira, reflete de forma mais perfeita as virtudes, aquelas qualidades que Deus quer que todos nós reflitamos, né? Ou seja, ele se deixou possuir pelo Espírito Santo, de tal maneira que nele essas virtudes existem com maior brilho, ou seja, ele protegeu mais do que todos. Outra coisa, a missão dele é superior à missão de todos. Sem certo? dúvida. Né? Sem Ele, dúvida. porque ele protegeu Proteger, o educar, Filho do formar. Redentor, Sim, Deus se fez homem e ele foi o protetor. sim. Ele precisaria educá-lo, então as virtudes dele precisariam espelhar as virtudes do Pai Eterno, de tal modo que o menino fosse educado compativelmente. Exato. Né? Porque uma coisa interessante, né, Átila, é que Jesus, embora sendo Deus, ele passou por todo o desenvolvimento das fases humanas, né? Ou seja, foi uma criança. Né? É claro que o pecado nunca esteve ali rondando, né? Não. Mas ele precisava ser formado. Ele precisava. Né? Precisava. E essa é a dimensão. E essa é a dimensão mais importante. Porque é o seguinte, São José ele tinha uma grande intimidade com Deus. Quando nós olhamos a estrutura daquelas narrativas dos sonhos, né, o que é que se destaca mais? O fato de que ele responde positivamente e sai. Né? Ele não ficou com dúvida se era Deus que estava falando, ou se não era, entendeu? Não chamou um discernimento do orientador. Não, ele sabia que era Deus. Ele tinha uma experiência. Você se lembra quando Davi enfrentou Golias? Ele já tinha uma experiência de ser atacado por animais e Deus livrá-lo, entendeu? Então ele sabia, Deus pode me livrar desse monstro, né? Que está aqui à minha frente. Só faz isso quem tem intimidade, né? Ele tem intimidade, tem que ter, porque senão ele vai ficar numa situação que... Então ele é pai de Jesus, no sentido, é chamado pai putativo, pai nutrício, mas qual é o sentido na cultura antiga, especialmente na greco-romana, no sentido da paternidade? Quem é o pai de alguém? É quem introduz e orienta alguém numa determinada doutrina, numa determinada orientação de vida. E ele é... Você se lembra que São Paulo diz, olha, vocês podem ter, né? Vocês podem ter muitos mestres, agora o pai de vocês na fé sou eu. Por quê? Claro que em sentido absoluto só Deus é pai, nós todos somos irmãos. Sim. Mas ele é pai no sentido que ele os introduziu, foi a pregação dele que os levou a conhecer e que os fez nascer, por assim dizer, para Cristo. Então, nesse sentido, ele é pai, né? Porque ele educou, e ele tem, existe uma expressão, existem duas expressões hebraicas para descrever a realidade de alguém que é fervoroso, certo? E de alguém que é fervoroso, mas que esse fervor tem uma dimensão educativa. Ou seja, são duas palavras diferentes. Essa dimensão educativa quer dizer que esse alguém ele tem a capacidade de veicular isso para outras pessoas e para a comunidade. Você pode ter um grande biblista que é um cara até que tem fervor, mas ele não tem necessariamente vamos dizer assim, a capacidade de fazer isso alcançar o coração das pessoas, a vida das pessoas, né? Entendeu? Pode ser a didática, mas pode ser também até o testemunho que ilumina. O fato é que São José tinha. Então, ele é luz dos patriarcas, por quê? Primeiro porque ele refletiu as virtudes do pai das luzes. Pai das luzes é uma expressão que acontece uma ou duas vezes na Bíblia toda. Uma delas é na Epístola de Tiago. Quer dizer, é rara a expressão. Pai das luzes está se referindo ao Pai Eterno. Né? Então, ele reflete melhor do que todos os outros patriarcas. Porque os outros patriarcas... Quem pode dizer alguma coisa de Abraão era um monstro, né? Era um gigante da fé. Sacrificar o próprio filho. Agora, Abraão andou fazendo algumas coisas, na fuga dele mesmo, andou dizendo que Sara era irmã dele, não era mulher. Quer dizer, ele... Claro que é até, não vou dizer errôneo, mas é até inadequado você estar falando isso dos patriarcas, eles fizeram coisas tão grandes, a gente está falando de uma ou outra coisa. Mas para dizer que de São José, nem isso existia. Nem isso existia. Agora, uma coisa interessante que muita gente pode se perguntar, Átila,
E é bom até a gente dizer, Pedro, que é a terceira vez já do professor Átila aqui. Quarta vez Quarta, já. rapaz, já pediu música, o homem já é cadeira cativa, já é sócio já do Atos. Exatamente, Rapaz, não diga isso não, senão eu vou anexar a minha conta aí. Convidado que mais vezes, eu acho. Por mérito. E Exatamente, porque o homem é bom demais. Mas... Ele é tão bom que o sobrenome é brilhante. Brilhante, ele é brilhante. Rapaz, no nome pelo menos, né? Segundo episódio sobre São José, nós queremos atualizar e reforçar alguns pontos. E Que ainda mudou trazer... algumas coisas, né? Não, tô brincando, não mudou nada não. Mas uma coisa interessante, que muita gente pode perguntar. Se tem tão pouco de São José na Bíblia, né, ele aparece tão pouco ali, fala muitíssimo pouco, né? De onde vem? Fala muitíssimo pouco. Muitíssimo pouco. Muito bom. O superlativo aí para valorizar. Dá ênfase. Potencializar o diminutivo. ênfase. De onde vem? Quais são as fontes que a igreja, os teólogos se utilizam para extrair tudo que já foi dito, tudo que já foi escrito sobre São José? Bom, existe poucas referências, mas são umas de 14 a 16 referências a ele, na Bíblia. Em cima do que lá existe... Ainda tem isso tudo, né? 14 tem a 16. referências, assim, não é ele falando, não. Sim, entendeu? Falando não tem nenhuma. Não tem nenhuma, entendeu? Primeiro, quando a Escritura diz que ele era um homem justo, a quantas pessoas recebem essa qualificação na Bíblia? Pouquíssimas, né? Então, quem é que é justo? Quem segue a aliança. Quem é fiel à aliança. Porque o cerne da fé judaica é o quê? A fidelidade à aliança. O cumprimento dos mandamentos, das obrigações, né? A atenção aos deveres religiosos, né? Foi São José que foi lá e que levou o menino para ser, deu nome, entendeu? Certo. Então, existem considerações da tradição. Essas considerações da tradição são muito diversas, mas elas vão sendo aos poucos discernidas, porque é preciso entender a missão de São José, certo? Na chamada economia da salvação, né? Se fala da economia da salvação, se fala da ação de Deus na história do homem, porque eu posso pensar Deus nele mesmo, né? Aí não é a economia, né? Quando eu penso Deus agindo na história do homem para salvá-lo, entendeu? Então, o que é que acontece? É que quando você compreende a missão de São José, aí você começa a entender por que é que se fala pouco dele, porque na verdade a omissão de São José, vou botar assim entre aspas, certo? É um silêncio eloquente. É uma missão, entendeu? Porque, entenda, qual é a missão de São José? Educar, proteger e esconder o menino da perseguição, da estrutura de perseguição que existe, porque na hora que você disser que o rei do judeu nasceu, se fosse o Cavalcante, iam atrás do Cavalcante para matar. Alguma. Entendeu? Então, o que é isso que às vezes o silêncio dele tem a ver com isso, com essa missão dele. Digamos que ele não foi para o Egito, digamos que lá no Egito, que ele fosse para uma comunidade judaica do Egito, tá certo? Certo. Aí ele começasse a falar demais do menino e tal. Já, quem é que vai estar lá? O pessoal do Herodes para matar o menino. Então ele tinha um certo recato, certo? E a própria função, aliás, posição social dele dentro da sociedade da época, devido à sua profissão como carpinteiro, isso confundiu também as autoridades dos poderosos, não? Quem é aquele? É o filho do carpinteiro? É filho do carpinteiro. Deixa eu lhe dizer que isso aí requer uma... Na verdade, o nosso meio teológico, sem querer ser pretensioso, mas ele é muito frágil, assim, do ponto de vista... Porque o São José, ele era tecton, é a palavra grega que tem lá para descrever o que ele é. Tecton é uma espécie de artesão, é alguém que trabalha com ferro, é alguém que trabalha com madeira e alguém que pode trabalhar até em construção de casa, entendeu? Então é um sentido mais amplo. Mais amplo, né? Bom, é errado dizer que ele era carpinteiro? Não, porque sendo ele de Nazaré e sendo um tecton, pelas características econômicas de Nazaré,
era mais provável que ele recebesse solicitações de mais simples, móveis e pequenos móveis, porque pelo perfil econômico de Nazaré. Existia uma cidade próxima chamada Séforis, né? Que era muito maior do que Nazaré. Séforis, perto daquela época, chegou a ter mais de 50 mil para 60 mil habitantes. Para aquela época. Que é quase Jerusalém, tinha o quê? 75, quer dizer, Nazaré tinha 500 pessoas. Entendeu? Então, claro que possivelmente Jesus, porque em função de algumas passagens, não tem aquela. Algumas passagens do Evangelho sugerem que seria uma visão de Séforis. Por exemplo, você não pega as obras e coloca como se fosse numa cidade, a luz você coloca lá no alto, entendeu? Entendi. Parece ser Séforis, porque Séforis ficava numa parte mais alta e de certa maneira, reluzia, entendeu? Certo. Então, possivelmente eles iam a Séforis comprar matéria-prima, né? Porque não tinha em Nazaré, que era uma cidade menor. Então, qualificá-lo como carpinteiro não seria errado, porque possivelmente a maior parte das encomendas feitas naquele contexto é mais propício ser feito por um cara que é carpinteiro do que por alguém que está trabalhando com ferro e outras coisas, entendeu? Entendi. Então, seria uma qualificação correta. Agora, não é totalmente precisa, porque era um pouco mais abrangente do que isso. Entendi. Então, é que nessa missão dele, certo? Nessa missão dele, ele era uma missão simples, né? Mas era uma missão de alguém que tem algum reconhecimento social, não no sentido de que ele fosse da elite, vamos dizer assim, não era. Vamos supor que ele fosse de um setor de uma classe média baixa, lá do contexto, entendeu? Certo. Você teria a elite, os funcionários, depois você tinha os setores intermediários, ele estaria nesses setores intermediários mais para baixo do que para cima, né? Mas, porque quando ele faz a oferta no templo, a oferta que ele faz é a oferta dos pobres, não a do miserável, que é outra. Existia a oferta dos abonados, a oferta dos pobres, que é que ele fez, e existia outro tipo de oferta que era dos miseráveis. Vamos dizer que não tinha nada, que até os pombinhos não podia levar porque não tinha, entendeu? Aí, então, por essas características gerais, você vai compondo um quadro, né? Levando em conta como as coisas funcionavam naquele tempo também. Certo? Agora, qual é a questão? É que quando você entende a missão dele, aí você começa a entender porque ele não pode ser uma figura que está o tempo todo vociferando nos cantos, entendeu? Sei. Porque a missão dele é educar, mas para educar o menino ele tem que proteger. E ele tem que ser discreto, né? Porque também é o seguinte, ele sabia da missão dele, mas ele não tinha uma noção completa. A coisa foi se clareando. A coisa vai se clareando como a missão da gente, entendeu? Porque, claro, nós podemos pensar que Deus tenha feito algumas interferências, assim, intervenções excepcionais, mas essas não são do dia a dia, né? Você não acha que... Porque aí onde está a questão, às vezes, as abordagens do São José na literatura apócrifa, né? Muitas vezes, ou mesmo as revelações privadas, tem vários santos e santas que contam a história de São José de uma forma um pouco diferente uma da outra. Claro que nós não somos obrigados a aceitar nenhuma. Elas muitas vezes iluminam aspectos importantes, né? Mas o fato é que a missão dele requeria uma postura de recato, certo? E você tem que ter a virtude para desempenhar a sua missão, né? Cada um tem uma missão diferente, né? Sim. E o silêncio contínuo, digamos assim, na narração dos evangelhos, de todos os evangelistas, demonstra que ele levou a cabo essa missão. Levou. E outra coisa, há um aspecto político que as pessoas não prestam atenção. Agora, uma coisa que é importante falar é que existe um instituto teológico da josefologia. Existe, olha, eu acho... Eu bebo de várias fontes em São José, mas uma fonte muito forte, que é o material dos josefinos marelianos. É uma congregação dos Oblatos de São José. E nessa congregação morreu durante a Covid o padre Stramari, que era talvez um dos 3 maiores josefólogos do século passado. Ele morreu agora com 92 anos. Em 22 ou foi 21 que ele morreu. Mas deixou uma produção. Deixou uma produção. E aqui os marelianos fizeram curso de tudo. Tem curso para... É só você acessa livremente na internet. Pode baixar, imprimir, entendeu? Não falta material. E aí, claro, aí tem coisas sobre... Tem considerações sobre a iconografia, tem considerações sobre vários aspectos, vamos dizer. Mas é preciso entender a missão dele. Porque toda a postura dele também tem a ver com
Com a missão dele. O evangelista, aquele que foi enviado por Jesus para pregar, ele tem que o quê? Que pregar, ele vai divulgar. No caso de São José, ele é chamado por alguns de ministro da salvação. Ele preparou a salvação, entendeu? Entendi. Preparou Jesus, educou, né? Então você quer dizer que toda a compreensão de São José tem que partir disso aí, da missão dele. Tem que partir da missão dele e dessas passagens bíblicas, Certo. entendeu? Perfeito. Sem desprezar as revelações privadas, mas aí é o crivo, né? Uhum. Aí é o crivo. E tem um outro aspecto, é que existe a expectativa messiânica, certo? Ela era fundamentalmente política. Você tinha em Israel uns 4 ou 5 tipos de messianismo, certo? Desses 5, 4 eram messianismos políticos, entendeu? Então, qual era a grande questão? Não, nós queremos que Deus venha, vença os romanos, joga os romanos no mar, né? E reconstitua o poder, a monarquia davídica, vamos dizer assim, uma coisa assim. Uhum. Se não fosse isso, era algo parecido. Bom, e qual é a mensagem de Jesus? Não adianta você reconstruir a monarquia davídica, porque se você for escravo do pecado, você vai acabar escravo de outros povos. O povo não foi sempre caindo na mão de um povo, de outro e tal. Por quê? Porque no fundo era infiel, certo? No fundo era infiel. Então Jesus Cristo veio mudar. O cerne da libertação é o pecado que começa no interior do homem, né? Não é aquilo que sai, né? Não é aquilo que você ingere, é aquilo que sai da boca, do coração do homem, da boca do homem, que causa todos esses males, né? Verdade. Então, São José, até para ele falar, se posicionar, se ele falar demais, ele ia acabar tendo que se situar no contexto dessas correntes, porque aí você começa a ser interpretado. Se você tem uma influência social grande e você se pronuncia em relação a essas questões todas, você acaba sendo... Muitos acabam querendo seu apoio, né? E você tem lá fariseus, saduceus, herodianos, são grupos que cada um deles tem interesses distintos, mas em geral, o próprio Jesus na sua pregação, você não vê ele dizendo, olha, não diga isso aí não anuncie certas curas. Exatamente, então, com medo que tudo isso seja interpretado à luz como se ele quisesse desse messianismo, tomar entendeu? o poder, Aí o seguinte, é claro que Jesus não tinha, a mensagem de Jesus não tinha nada a ver com a visão do Império Romano. Pelo contrário, é altamente antagônica. Mas não é uma questão simplesmente porque se você derrubar o Império Romano, mas você não tiver, não aceitar o Evangelho no seu coração, você não fez grande coisa. Você vai cair escravo de outro... né? Não era uma mensagem política de Jesus, para deixar claro. Exatamente. Primariamente, não. Exato. Claro que a mensagem de Jesus acaba sendo uma mensagem que afeta a Tem um política, reflexo, que afeta... né? Tem um reflexo. É claro. Na essência, não, né? Átila, São João Paulo II escreveu na Redemptoris Custos que José exerceu uma verdadeira paternidade. E, sem dúvida alguma, a paternidade também espiritual, né? Perante o seu filho Jesus, como cumpridor fiel do judaísmo, né? Com certeza ele era aquele pai que estava ali cumprindo os preceitos, levando Jesus, né? O nosso grupo São José Luz dos Patriarcas acentua exatamente a dimensão catequética. Por quê? É a citação que eu lhe disse de São Paulo. Você pode ter muitos mestres, mas o pai de vocês sou eu, porque foi eu que gerei vocês para a fé. É claro que foi a ação de Deus através dele. Exatamente. Claro, né? Mas o que é que ele está dizendo? É que essa geração para a fé é que está no centro da paternidade. Isso. É claro que tem também a proteção, tem que prover os meios. Né? E ele o fez de forma mais exímia do que todos os outros. E refletindo a santidade, né? Que é a vocação suprema do fiel. Né? Aí, a gente vai gotejando aqui com outros elementos. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma passagem do filme, né? do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que tem uma cena lá que soa até engraçado, como se Jesus tivesse inventado a mesa, né? Não sei se você se recorda dessa passagem. Aqui eu tenho 2 amigos que são críticos de cinema, eles são autoconhecedores, né? Tanto o Mateus como o Pedro. E aí tem essa passagem que soa até engraçada. Jesus faz lá a mesa, né? E chama Maria para Nossa Senhora para ver e tal. Aí ele faz de conta que está assim, sentando à mesa, né? Numa cadeira e tal. Essa coisa toda. Só para dizer o seguinte, que Jesus ele assimilou, né, a profissão do pai
ele assimilou a orientação, como você já bem colocou, a formação na fé, a formação espiritual. E aí eu queria fazer um paralelo com a paternidade nos dias de hoje, do homem atual. Né? Como é que José hoje ele pode formar os novos pais, ou até os velhos pais, que ainda dá tempo, né, de rever alguma coisa. Né? E de que forma a paternidade das últimas 2 gerações, não sei se a gente pode falar nas 2 últimas gerações de pais, de que forma ela foi sendo distorcida? Né? Qual foi essa força que veio distorcendo? Os pais estão falando muito, né, ultimamente. Então... Falar mais silêncio, como São José, né? Ficar mais... É o seguinte, eu acho que essa aí é a grande dimensão, né? Porque é o seguinte, nós precisamos de uma referência paternal. Né? O problema é que se desenvolveu uma mentalidade que nega a necessidade e a existência da autoridade, entendeu? Paternal. E transforma qualquer exercício da autoridade paternal em autoritarismo. Certo? É claro que, em algum momento, em algumas pessoas, esse exercício da paternidade pode se transformar nisso que é a expectativa geral, certo? Mas isso não elimina o fato de que ela é essencial. Sim. A gente não quer entrar aqui nos excessos. Nos extremos, né? Mas o que está acontecendo é o seguinte, é que quando nós associamos... isso aqui é um dado. Quando eu estava em 2015, eu estava nos Estados Unidos, fazendo um pós-doutorado em Houston, Texas. É o fraco. Aí tinha o quê? Uma pesquisa abordando essa questão da população negra. Certo? Por que o envolvimento dela com o crime é comprovadamente maior? Isso lá no Texas? Não, nos Estados Unidos todo. A pesquisa era nacional. Tá. Rapaz, olha... Quem estava conduzindo essa pesquisa? Essa pesquisa, não me lembro exatamente o instituto, porque eu não estava... Eu poderia até ter... ir atrás, porque também tem até isso, né? Dependendo de quem conduz, tem o viés, né? Não, mas aí não tem... Mas tranquilo, qual foi o dado lá que eles... O dado é o seguinte, é que esses atos violentos, eles eram 13% e tinham 49% dos atos violentos, entendeu? A explicação, por incrível que pareça, não tem nada a ver com raça. Tem a ver com a família. O ambiente. Família. Pois é, o ambiente 70%, que você é criado, né? 70, alguma coisa por cento das crianças não nasceram em lares com a presença do pai e da mãe. Você entendeu? Certo. Ou seja, a falta é a mãe que fica com o menino, se sacrificando e sofrendo para resolver tudo, né? O pai muitas vezes foge da obrigação. E nós estamos tratando de uma questão essencialmente de paternidade. Exato. Certo? Então, o que é que acontece? Eu não estou entrando aqui... essa consideração aqui foi mais sociológica, no sentido de que isso é numérico. Não tinha como, na época, esses eram os números. Não tinha... Você pode interpretar, mas essa foi a interpretação que saiu. Olha, o que é que acontece? Aqui é o maior número nos outros grupos, latinos e brancos e tal, isso aí caía, parece que brancos era 20 e poucos por cento e latinos era 40, em torno de 40, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente dos dados. Mas na população negra é 70% a 72% dos filhos nasceram num lar que não tem pai e mãe. Percentual altíssimo, né? Entendeu? Então, o que é que nós estamos lidando? Com um problema de paternidade. Verdade. Falta responsabilidade paternal. Aí, José é a figura modelar para a paternidade, porque ele vivenciou as virtudes cristãs numa dimensão muito superior às outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, de uma forma que pode ser imitada por outras pessoas. Porque, veja bem, nós vemos isso poeticamente. Ele fugindo para o Egito, mas é um sacrifício de si. Porque a grande questão é essa. O amor cristão, né? O amor paternal e o amor cristão, em geral, ele implica oferta.
Sim. Qual é o diferencial? No mundo grego, você tinha o amor como eros, certo? Que era o eros, o amor, atração carnal. Você tinha a filia, que era a amizade, que era a identificação espiritual, a comunhão de valores. E o cristianismo trouxe a dimensão do amor como ágape, que é a oferta. Esponsal. Por que o ágape, o que é que diferencia? O amor ágape, ele é incondicional e gratuito, certo? Então, existe uma oferta. José assumiu a dimensão de cuidar do menino. Então, é preciso ir para o Egito, sofrer pelo menino. Então, ele foi. Abandonou tudo. Então, ele foi. Então, o que é... Ou seja, de uma forma ou de outra, às vezes, a missão do pai e da mãe implica você sacrificar coisas que você... Se sacrificar. Né? Entendeu? Às vezes até, inclusive tem grupos, assim, é muito comum, porque nós vivemos uma época mais confusa, né? Então tem grupos que eu não estou me referindo aqui ao católico, vamos dizer assim, que não tem um compromisso específico com a comunidade, mas aqueles que têm, fazem certos compromissos, depois ficam achando ruim, né? Que, não, porque aí eu não vou ter o dinheiro para botar o menino no melhor colégio. Não, você não é obrigado a fazer o compromisso, mas se você fez, é porque você está dizendo que vai dar 10% do que você ganha. Então, você entendeu o que eu estou... Faz parte do seu compromisso. Exatamente. Faz parte do compromisso você ter alguma limitação em função disso. Eu tô E falando... muitos homens modernos querem casar, mas não querem assumir o compromisso. Não querem assumir o compromisso. Então, José é o modelo. E, às vezes, também, isso é um problema de formação de homens e mulheres, né? Sim, a gente está falando aqui da paternidade, mas acontece também. Acontece, porque a paternidade é um chamado mais firme. Né? Quando Jesus faz a analogia do amor entre o casal, é com o amor de Cristo pela igreja. É doar a vida. Jesus que se entregou, amou e se entregou por ela. Doar a vida. É o amor... Todo relacionamento humano supõe um amor. Agora, o amor do marido pela mulher, ele supõe uma oferta maior. A gente estava falando aqui nos bastidores de chamar para ir para a guerra, né? E o homem está nesse nível. Tá. Porque, veja bem, você vai proteger a sua sociedade. Se você acredita que você não quer entregar a sua sociedade para forças que são muito hostis e muito diferentes, com as quais você discorda profundamente. Olha... Você já imaginou a Espanha dominada lá 80% pelos muçulmanos e um reinozinho lá as Artúrias lá em cima? Entendeu? E aí o sultão mandou uma consulta lá para o monarca católico, dizendo, olha, vai se entregue, ninguém vai fazer nada de mal com você, não, e nós dominamos quase tudo. Aí ele disse, não, o nosso reino é como o grão de mostarda, ele vai gerar uma árvore. E foi o que aconteceu, a reconquista. 1452, todo mundo foi mandado embora. E eu não estou entrando no mérito histórico da coisa, eu estou dizendo o seguinte: Sim. É doação, é coragem, entendeu? E o homem vai tá na linha de frente. Linha de frente ali, é ponta de lança da família. Exatamente, porque na hora, quando as condições adversas se configuram, todos têm um papel, mas o homem tem um papel mais forte. Sem dúvida alguma. Beleza. A questão do mistério, guardião do mistério. José é o guardião do mistério, é protetor da Sagrada Família. Ele entra muito naquilo que você falou, né? Do silêncio dele. O silêncio eloquente. Ele é guardião de vários mistérios, mas tem dois. O próprio Jesus é um mistério reservado, né? Que foi revelado ali. Ele a encarnação do Verbo. Né? Mas aí você tem a encarnação. Você tem a virgindade. Da Santíssima. Ele guardou aquilo com ele, né? Ele ficou. E aí, só fazendo parênteses, nesse ponto aí, Átila, ele como homem judeu, dentro daquele contexto social, com certeza ele sofreu muito, né? Foi um dilema enorme para ele. Foi. Sem dúvida alguma, né? Foi. Eu não sei, assim, no nosso meio aqui teológico... Tem duas linhas, né? São três, na verdade. São três linhas. Ele sempre sabe algo a mais. Não, é o seguinte, é porque a interpretação desse... eu vou ser sucinto, porque senão se a gente entrar nesse assunto, ele vai tomar tudo. Mas é o seguinte, vai lá. Existe essa linha, vamos colocar de uma forma bem simplista, né? Que São José
Sofreu. porque ficava suspeitando que a Santíssima Virgem... Não era que ele suspeitasse dela, que ele confiava nela, mas é porque, né, ele deve ter tido... ela vai ter uma criança. Como é que você tem uma criança? Normalmente é fruto de uma relação, né? Então, essa é uma visão que, inclusive, é a que eu vejo mais, aqui no clero, nas pregações do Dia de São José. Só que eu acho ela mais frágil. Aí tem uma segunda visão, que é que ele suspendeu o juízo sobre esse negócio. Olha, eu confio nela pelo que eu conheço, eu não acredito que ela fosse fazer, mas também como é que eu vou saber o que aconteceu? Então eu vou suspender o juízo. E a terceira visão é dizer, não, ele sabia, ele tomou uma certa consciência disso, só que ele disse, rapaz, quem sou eu para estar me metendo com uma mulher que tem um filho de Deus? Então eu não vou me meter. Que essa é a visão do próprio, talvez do próprio São Jerônimo, do próprio Santo Tomás de Aquino, que foi o do Dufour, aquele Leão Dufour, um exegeta, entendeu? Então, É uma visão de fé aí, né? Entra a dimensão... É uma visão virtuosa, né? Não, Isso, de você crer que ali você está diante do mistério e eu vou só abraçar. Não, ele não, vai essa abraçar, é a segunda, né? essa é a segunda. Essa é a segunda porque a segunda ele suspende, ele diz, olha, eu não vou... Ah, tá, ele não ele sei. não faz uso do por exemplo, juízo crítico, tem, né? Ele... tem vários indícios aqui, o cara me mostrou alguma coisa do que o Cavalcante assaltou um negócio. Pô, eu digo, Eita, rapaz, rapaz, eu digo, rapaz, pelo que eu tô boca do vendo, povo já. pelo que eu tô vendo, eu não acredito que o Cavalcante fez. Mas aqui, essa imagem aqui tá meio... Então eu vou suspender o juízo quando esclarecer aí, entendeu? Essa é uma epoqué, né? Filosoficamente, uma epoqué, uma suspensão de juízo. E a terceira visão é de que ele se acanhou diante do mistério. Ele se acanhou diante do mistério. Ele ficou, entendeu? Como não tem Pedro que disse, eu não vou ter parte contigo, não lave meus pés, não, né? E o próprio centurião romano, né? Que disse, não preciso só ir lá em casa, não. Basta o senhor, eu mando os soldados, o senhor cura o homem à distância. Entendeu? Então, é o seguinte, tem essas três visões, mas o que é que pega mesmo? É o seguinte, é que tem essas questões de que São José era um contexto delicado, ele precisava, ao mesmo tempo, vencer várias forças, e uma força que as pessoas não falam, é a força cultural do Egito. O Egito era uma sociedade muito superior do ponto de vista de influência, de poder de sedução, se você comparar com os israelitas, né? Com Israel e tal. Então, ele para educar, para ficar com o menino, a esposa lá, ele tinha que protegê-los maximamente, senão eles poderiam cair numa influência local muito grande. E muitos membros da comunidade judaica, não há nenhuma comprovação histórica de que tenha tido um abandono de fé em função dos judeus que estavam no Egito. Mas vários deles se aproximaram muito, entendeu? Da mentalidade egípcia, que é diferente, né? Que é diferente. Então, existe uma luta cultural, ou seja, vamos preservar a família de todas essas influências, né? Porque, se lembre, a aliança continua, a aliança não depende do lugar, no fundo, né? Porque você tem os compromissos decorrentes da aliança, e eles têm que ser mantidos, certo? Então, existe todas essas dimensões e mais uma outra ainda, que é o seguinte: se você destacar demais o papel, a reflexão teológica sobre São José veio depois que houve uma reflexão sobre a natureza de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a Santíssima Virgem, porque senão você poderia confundir os personagens. Qualquer coisa que acontecesse de excepcional com algum, poderiam pensar que é o Messias logo, entendeu? Então, havia um contexto muito delicado. Ele precisava se mover dentro desse contexto com uma certa sabedoria para evitar as perseguições e também as confusões, né? Porque na própria pregação de Jesus havia esse cuidado de que toda a missão dele não fosse interpretada em função dos pressupostos que o messianismo judaico tinha. Inclusive, isso depois de Pentecostes. Ainda perguntaram o seu reino, o cara ainda estavam querendo, né, o reino. Se lembra no Emaús? Era a mentalidade ainda do reino, de que ia ter um reino. Né? Aí ele foi explicando, né? Até que eles perceberam que era Jesus lá na ceia, né? Os discípulos de Emaús, né? Isso, exatamente. Então, é toda essa questão, entendeu? Então, ele precisaria ter uma descrição e ter uma atitude que é
vamos dizer assim, protegesse o Redentor e a Santíssima Virgem, né? E aí o quadro dele como um homem, assim, a literatura apócrifa projetou São José como um velhinho. Certo. Por quê? Porque, como ele não era o pai natural de Jesus, né? E como ele deveria ter uma vida casta com a sua esposa, que era aceita como sempre virgem, né? Certo. Embora o dogma tenha sido depois, mas ela era aceita como sempre virgem, certo? Certo. Pela grande maioria dos padres, entendeu? E aí o que é que acontece? Aí a literatura apócrifa começou a falar que São José, antes de casar, já tinha filho, assim, entendeu? E o colocou como um velhinho, porque era mais fácil de acreditar na castidade, Certo. entendeu? Ou seja, como ele era um velhinho já depauperado da vitalidade e tal, aí ele, entendeu? Fez tanta questão. Aí é uma coisa já, só que você Causa pensa, um problema na proteção, né? só que como é que esse homem vai proteger? Viajar. Outra coisa, vai O projetar. escândalo público. Como é que você vai dizer esse velhinho é pai mesmo desse menino? Né? Você vai criar uma série de coisas. Outra coisa, a movimentação que ele fazia, indo para o templo, voltando, indo para o Egito, não é movimentação de velhinho, né? Então não O há. Neto já não aguentava aquela movimentação toda. Então, e não adianta falar de Abraão, porque ali Abraão era uma migração longa, era uma coisa, ali não, você tem que fugir hoje, senão é como se fosse, digamos assim, a polícia política, né, lá do Império pegaria, né? Como se você estivesse sendo perseguido, vamos supor, por aqui os nossos equivalentes, a Polícia Federal e as autoridades, a ABIN, todo mundo atrás de você, entendeu? Entendi. E aí você... Então, a visão do grande patriarca como um homem Velho. idoso demais não tem razão de ser. Não entendeu? tem, né? Não tem. Que nem tem base bíblica, entendeu? Tá. Isso aí vem de onde? Da literatura apócrifa, que achava que ele sendo Velhinho. descrito como um homem mais velho, Justificaria. era mais fácil você defender que ele era casto, entendeu? É uma coisa assim. Queria justificar isso aí. né? É, exatamente. Algumas curiosidades, Átila. José provavelmente morreu antes da vida pública de Jesus. Existe. Rapaz, olha, aí é uma confusão grande. Porque ele não aparece nas bodas, né, de Caná. Não aparece. Nas E bodas nem de na Caná. crucificação, porque são dois momentos importantes, né, narrados pelos evangelhos. Especialmente a crucificação, né? Ele não estava lá, né? Não estava lá. Bom, Ou se tava, ninguém contou. Exatamente. bom, é o seguinte. Deixa eu dizer aqui para você. É porque foram, segundo o relato bíblico, eram tão poucas pessoas que estavam lá aos pés da cruz que seria quase inevitável ele estar lá e não ter sido narrado, né? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos raciocinar assim. Esses fatos aí exemplificados podem ser usados como argumentos de que ele não mais estava vivo. Embora não sejam argumentos absolutos, né? Sim. Porque por alguma circunstância qualquer ele poderia não ter ido, né? Tudo bem. Tinha que entregar um trabalho aí, mas filho, aí- vou poder ir pra crucificação, não. aí Tem um vamos- trabalho aqui que eu tenho que Vamos entregar. raciocinar. Porque aí nós estamos raciocinando. Cabe comedor o apartamento todinho dele. Porque presta atenção, presta atenção. Há pessoas, há teólogos defendendo todas essas posições, tá certo? A grande maioria Tem acha teoria para tudo, né? Tem. Mas aí vamos tentar enfrentar essas teorias, né? Por exemplo, a teoria de que ele já estava, que ele não era mais vivo quando Jesus começou a pregar, ela tem alguns elementos, esses que vocês estão dando aí, fortes, né? A favor dela. Por outro lado, você pode raciocinar, quando Jesus pregou, né, lá na sinagoga, né, Tá. que ele leu Isaías, né? Certo. O que foi que disseram? Não é isso, o filho, cara, inteiro. Exatamente. Bom, aí o que é que Pelo acontece? menos naquele momento, ele... Bom, o que é que acontece? É que se o José não fosse vivo, ele teria morrido há não muito tempo atrás, concorda? Senão você não. A identificação ali é imediata. Imediata, né? né? É imediata, entendeu? Ou seja, se ele não fosse vivo, eu estou raciocinando assim, racionalmente Sim. em cima do tempo. É. Então, se ele não fosse vivo,
ele teria morrido, vamos dizer, há 2 anos, 3 anos, não era alguém que... Porque aí, assim que ele começou a falar, né? Não, imediatamente. Imediatamente veio. Então, possivelmente, ele tendo morrido muito tempo antes, não seria lembrado. Então, isso quer dizer o quê? É que, se ele morreu antes, não foi Muito tempo antes. muito tempo antes. E aí existe outra tese que divide os santos, certo? Porque é o seguinte, existem matérias que são regras de fé, porque a igreja definiu dogmaticamente. Existem coisas que não foram definidas dogmaticamente. Essas coisas que não foram definidas dogmaticamente, pode haver dissensões, né? Você se lembra daquela ressurreição que aconteceu? Qual? Em Mateus, quando o véu do templo se rasgou e não houve uma grande ressurreição, certo? Certo. Há quem diga que José teria ressuscitado ali. Houve mais de 500 ressurreições, Aí foi. segundo o Evangelho. Foi, Sim. entendeu? E que ele já teria morrido, mas teria ressuscitado naquela ressurreição. E aí vem a uma segunda discussão. Essa ressurreição, que ela ocorreu porque está nas Escrituras, mas era uma ressurreição eterna ou temporal? Entendi. Porque o Lázaro era uma ressurreição temporal. Temporal. Deus mostrou o seu poder, mas Lázaro morreu. Sim. Aí essas pessoas que ressuscitaram, porque a Escritura diz claramente que elas ressuscitaram. Sim. Elas morreram depois ou elas, entendeu? Entendi. Bom, aí isso não é... Aí há divisões, tanto em relação se São José estava entre esses, né? O que se pode dizer é que, à luz dos dados do Evangelho, né, há indícios, né, de que ele não estaria mais vivo quando Jesus iniciou a sua pregação. Certo? Uhum. São indícios absolutos? Assim, não são, porque indício não pode ser absoluto. Porque se for absoluto, já é a prova. Né? Já é a prova cabal, já é a prova cabal. Eu estou dizendo... Conversar com o professor, né? É outra coisa. Exatamente. Aí você... já tem apresentador aqui que mistura globalmente com local, com tudo. Você entendeu? Aí vem aí é uma situação, entendeu? Em todo caso, é o seguinte, é que nós observamos que, por exemplo, quando houve aquela peregrinação para Jerusalém, não se fala de irmão de Jesus. Só Jesus se perdeu. Não. E na ida e na volta não fala de irmão. Não fala. E quando ele morreu, não tem irmão dele lá. Sim. E ele é entregue a uma pessoa que não é da família. Não é da família. Não tem lógica, porque se tivesse um parente, você não ia dar. Professor, em relação à descendência de José, existe alguma dúvida que ele é descendente de Davi? Existe dúvida porque Mateus e Lucas narram. O protestante tem dúvida até que ele é protestante. Aí não dá nem para considerar. Não, é o seguinte. As genealogias têm algumas discrepâncias, certo? Aí o que é que acontece? Tem várias explicações possíveis para essa discrepância, tá certo? Agora, o Evangelho, há uma passagem de Lucas que diz claramente que José é da casa de Davi. Sim. Certo? E Mateus monta lá. Monta. Agora, 14, né? 14 gerações. O que alguns protestantes fazem é dizer que uma dessas linhagens é de Maria, a outra é a linhagem propriamente de José, aí entendeu? Bagunça tudo, né? Bagunça bastante, porque há uma passagem do Antigo Testamento que diz que os filhos de Joaquim, que é um dos reis, os descendentes dele não ocuparão o trono de Davi. Jesus estaria. José estaria nessa linha, entendeu? Só que essa referência pode ser os descendentes imediatos apenas, não a todos os descendentes, entendeu? Certo. E por que eu digo isso? porque o Evangelho diz que apareceu um jovem da casa de Davi. Casa de Davi quer dizer da tribo de Davi. Acabou. Então não há dúvida sobre isso. Exatamente. Os evangelhos... Agora, como é que você explica? Tem várias explicações. A mais antiga é de que existe a paternidade natural e a paternidade decorrente do nazireato, entendeu? Nazireato?
É o seguinte, o irmão... A viúva do irmão, um irmão que não é casado e que tem uma... E que o irmão morreu, ele casa com... Aí ele passa a ser o pai também, entendeu? Isso aí eu me lembro que você explicou da outra legalmente vez, né? ele é pai, entendeu? Uhum. Então, uma poderia ser o pai natural e a outra o pai segundo essa legislação aí que... Isso seria a explicação de um padre africano do 2º para o 3º século. Ele deu essa explicação aí. Mas, em todo caso, o fato é que no Evangelho de Mateus se diz claramente que José é da casa de Davi. Então, não há o que questionar sobre isso. Exatamente. Tira outro ponto aqui. A devoção a São José dormindo. Criar até a imagem, né? São José dormindo. Muita gente tem dúvida. Por que isso? Eu gosto, né? Que é o único santo que eu me identifico. Que eu consigo fazer alguma coisa parecida com santo é São José dormindo. Não, tu consegue replicar fielmente. Exatamente, aquela figura ali eu gosto. Eu sempre achei que você era um homem de grande santidade. São Gabriel é mais difícil, né? Pegar a espada. Exato, não dá pra mim não, mas dormir é meu forte, dormir. Pessoal, é o seguinte, aqui, São José, né? As diretivas principais que ele recebeu para a vida da família foram dormindo, né? Foi em sonho. Foi em sonho, entendeu? Aí o que é que acontece? É que Deus, né, falou para ele por intermédio dos sonhos, né? Claro que a ação do anjo não pode ser desconsiderada, mas no contexto, a maior parte das vezes no contexto do sono, né? Do sono, né? Então, o que acontece é o seguinte, é que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, né? Até dormindo Deus faz as coisas por você. Né? Tem aquele salmo, né, que se o Senhor não edificar a casa, então... Eu me lembrei também de uma passagem da oração das completas, né, do ofício da liturgia das horas, né? Também fala nesse sentido, né? Guardai-me, Deus, quando me deito e tal, né? Para velar o sono, né? Confiante você espera em Deus, né? E dorme confiante. Porque é o seguinte, se você está em sintonia com Deus vai... Porque Deus pode se manifestar de uma forma mais direta ou de uma forma menos direta, né? Mas é a sua intimidade com Ele que vai fazer com que você permita, com que você apreenda o sentido das coisas, né? Sim. Então, a noção de que os sonhos, de alguma maneira, não há aquelas passagens, né, mesmo do Antigo Testamento, né? O sonho do faraó, que tinha 7 vacas magras, 7 vacas... Então, São José ele tinha uma tal intimidade com Deus que Deus se expressava a vontade dele para São José muitas vezes pelo sonho. Então, sonho espiritual, né? O sonho... O homem é psicossomático, né? Tudo que o homem faz é ao mesmo tempo físico e espiritual, né? Então, nós não somos anjos, né? O anjo ele tem uma apreensão superior da realidade porque a nossa apreensão é progressiva, né? Ele vai... Por isso que o pecado dele em certo sentido, é mais grave porque ele tem uma intuição direta da coisa. Se ele se afastar de Deus é porque nós somos concupiscentes, então as paixões podem nos enganar um pouco e tal. Sim. Não que ela elimine a nossa culpabilidade, mas pode até amenizar, né? Abrandar um pouco, né? Então, atenuar, né? Que é o oposto da agravante é atenuante, né? Então, é o seguinte, São José, a vida dele toda foi devotada a quem? A família. A família. Então, ele é o servo de Cristo por excelência, né? Por quê? Porque esse é o grande desafio, que é o seguinte, é o descentramento. Nós temos, por exemplo, você é pai, né? Você tem seus objetivos, você trabalha, mas o dever de conduzir a formação do seu filho, de prover os meios de subsistência para ele, né? Ele é um dever que se impõe.
E que você, se não tiver uma intimidade com Deus, você pode facilmente Vai se fraquejar nisso desvirtuar aí. ou achar que é bom demais porque paga o colégio do menino. E pronto, tá. E tá tudo bem. Tá liberado entendeu? das outras obrigações, exatamente. né? Então, o que é que acontece? Já faz demais, já faço demais, já pago aí tudo. E aí, o que é que acontece com José? José, ele era integralmente devotado aos interesses de Jesus. É o que é importante para Jesus, para a formação de Jesus e para proteger a sua esposa. Em culturas diferentes, sobretudo, no caso do Egito, né? Que foi um tempo que tem toda essa... Existe lá nas 7 dores e 7 alegrias de São José, que é uma devoção muito forte, né? Então, há um momento em que se fala das dificuldades que o São José teve para prover os meios de subsistência no Egito. Sim. Né? Bom, possivelmente ele se dirigiu a alguma comunidade judaica lá no Egito. Né? Para ter um suporte, né? Para ter algum suporte, mas ele vai ter que trabalhar e mostrar esse serviço. Senão, né? Não pode ficar parado. Não é porque... Por exemplo, você pode indicar aí o Pedro para trabalhar com alguém, né? Mas você corre riscos no sentido de que se ele o desempenho dele não for satisfatório, né? Você está implicado nisso também, de algum modo. Você teria feito uma má indicação. Não é o caso, né, Pedro? Não, de jeito nenhum. Eu sei Nunca. Que você... Aqui o que acontece é que ele não indica mesmo, não. Só ficar entendeu? Nós não vamos entrar nas razões dele, que eu acredito que não seja. Não vamos entrar nessa parte. Mas entendeu? Então é o seguinte, o que é que pode acontecer? O que é que acontece com José? O que conta não é... Quando ele teve a informação, ele estava voltando ele soube da morte de Herodes e estava voltando para a Terra Santa, para a Terra Sagrada. O que é que acontece? Ele ficou sabendo que quem estava lá governando? Arquelau. Arquelau era um filho de Herodes mais parecido com Herodes. Herodes era uma figura assim, absolutamente execrada pelos judeus em geral, certo? Ele fez muitas obras e tal, ele tinha uma certa eficiência, mas ele era conhecido por práticas que eram contrárias ao judaísmo, embora ele muitas vezes quisesse tirar onda de judeu. Entendeu? A questão moral era... Era, e também a tirania, né? Certo. A repressão aos críticos e tudo mais. Bom, agora, quando ele soube que o Arquelau estava na Judéia, que é para onde ele possivelmente estava querendo ir, certo, muito mais provavelmente para Belém, tá certo? Que é o lugar mais natural da tribo de Judá, né? A tribo de Judá, Davi é da tribo de Judá e Jesus é o leão da tribo de Judá, né? certo. Bom, ele não voltou. E aí ele recebeu outro aviso do anjo. Mas eu estou dizendo que, mesmo sem aviso de anjo, quando ele ficou sabendo, ele já não voltou, entendeu? Certo. Então, embora ele tivesse por base essas orientações, quando ele percebeu ele mesmo que a coisa era arriscada, ele não... Ou seja, é um processo também, existem os dons naturais, as aptidões naturais que a gente usa para, entendeu? Uhum. Se você... Até um discernimento, né? Você sabe que certas coisas são erradas, não precisa você fazer, por exemplo, você não pode... Você quer roubar, né? Não precisa você fazer um retiro de noite para saber se quer que você rouba. Não. Tem um mandamento lá que diz que você não pode roubar. Então você não precisa, né? Passar a noite em vigília para... Não precisa. Né? Então, ele tinha esse senso das coisas. Né? Certo. Mas o que é importante nisso? É ter o senso e ter a capacidade. Porque, entenda, para fazer isso, você renuncia a muitas coisas. Entendeu? Às vezes, para atender uma demanda familiar, sem dúvida, você precisa sacrificar certas coisas que você, a princípio, gostaria de fazer. E muitos homens, muitos pais hoje em dia, parece que perderam
essa virtude, Eu né? acho que sim, que talvez Átila. essa aí é o grande sentido. Isso vale para os pais e também para as mães, né? Assim, para os pais em geral, vamos dizer assim. Por quê? Sim. Porque é o sentido que nem tudo que a gente faz, o que a gente precisa fazer, é prazeroso e dá compensações imediatas. Isso aí, Exato. né? Essa é a grande questão, né? Agora, eu tenho uma teoria que eu acho que São José gostava de dormir muito pouco. Eu tenho essa teoria pessoal, porque uma vez O perguntaram... grande teólogo Pedro lógico, Veras. lógico. Porque disseram uma vez, perguntaram, ei, mas por que tu dorme pouco? Ele, tá doido, a última vez que eu dormi, mano, Chico ia andar 1000 quilômetros aqui no jumento, mano. Tu é doido? Então ele gostava muito pouco de dormir pra andar pouco, né? Eu diria Então eu tenho essa que teoria de profundo conhecimento teológico. Não, eu diria para você o seguinte: qual é a característica fundamental de São José? O equilíbrio. Como é que eu acho? Não, mas eu acho que é um ponto. É um ponto. Ele tá avalizando. Não, Vamos aprofundar a teoria. não, eu estou dizendo para análise. Para análise. Tá certo. A característica de uma pessoa com a postura geral de São José é uma pessoa equilibrada. Então ele não vai dormir nem muito nem pouco, ele vai dormir aquilo que é necessário. Se um dia for necessário não dormir, ele não dorme. Não Se dorme. no outro dia Se dorme a for, noite pode toda. dormir. Exatamente. Porque isso aí ninguém, né? Isso vale para todo mundo também. Às vezes, né? Uma pessoa madura, né? Na sua sã Exatamente. consciência, né? Exatamente, porque não podia não ser. Ele tinha que ter um equilíbrio muito grande para ser vamos dizer assim, para cuidar da virgindade de Maria, né? Ele precisava ser um homem equilibrado, ele precisava ser um homem que tivesse a afetividade autocontrole, bem resolvida, bem entendeu? resolvida. Ele não poderia ser uma figura assim sem um equilíbrio nas paixões, né? sem a virtude, né? A virtude relativa aos apetites, né? Você falou aí das 7 dores e 7 alegrias. Quem é o autor dessa como é que a gente pode chamar isso? É uma teoria? Devoção. É uma oração? Uma devoção? Rapaz, isso aí é porque primeiro apareceram o grande Maria. divulgador e quem transformou isso, acho que foi o Beato Sarnelli. É Sarnelli, se eu não me engano o nome dele. É um amigo do Santo Afonso Ligório, porque já existia as 7 dores. Sim. Né? Aí ele anexou as 7 alegrias. E ele era um grande intelectual e muito amigo Ligório. do Santo Afonso de Ligório. Eu acho que ele está também em processo de canonização. Escreveu muito, era um grande catequista e tinha um trabalho muito grande com as prostitutas. Entendi. Um trabalho até já meio científico, né? Era 1700 e tanto, entendeu? Tá. As 7 dores e 7 alegrias. Agora, as 7 dores já existiam, né? Quais são as 7 dores de São José? A primeira dor é a dor do... Tem a dor da situação da Santíssima Virgem, tem a dor dele, das condições da dificuldade proveu lá no Egito, mas qual é a alegria correspondente dessa dor? Esse é interessante. A cada dor tem a alegria correspondente, né? Tem, né? Aí a alegria, no caso da Virgem, foi saber que a ação do Espírito Santo explicava tudo, né? Sim. No caso do provimento, a dor de gerar os meios, a alegria foi ver cair por terra os ídolos do Egito, né? Sim. Aí tem também Pensei que a alegria ia ser ir embora do Egito. O quê? A alegria equivalente à dor. Ir embora do Egito. Não, mas porque aí foi muito tempo depois, né? Esse aqui, porque existe uma literatura apócrifa que diz que São José e a Santíssima Virgem estavam procurando um lugar para ficar e acabaram entrando num templo pagão. Aí quando Jesus entrou no templo pagão, os ídolos que estavam caíram todos, entendeu? Aí se chamou a autoridade local para evitar que acontecesse com ele o que aconteceu com o faraó do Egito. Você entendeu? É uma riqueza, né? E aí tem também a questão da dor que sentiu na circuncisão, certo? A dor que sentiu na circuncisão, a alegria era o nome de Jesus, né? Porque a circuncisão é um processo tecnicamente complexo, né? Uhum. E que existiu um especialista, o Morrel, que é o cara que fazia a circuncisão, mas
Às vezes era o próprio pai. Podia ser, excepcionalmente, até a mãe. Ah, é? É, excepcionalmente. Tem uma dor relacionada à perda do menino Jesus? Tem. E o reencontro. Do reencontro, né? Tem. Muito bom. Átila, agora questões mais polêmicas que rolam aí sobre São José. Ele vai ser. Tem uma linha que diz que São José foi preservado do pecado original, assim como a Virgem Maria. Será que isso sai da gaveta ou não sai? Rapaz, é o seguinte. Na sua visão, né? Na minha visão, ainda vai dar debate sobre isso. Por quê? Quem é que defende isso? É o Francisco Salles, É. João 23, Bernardinho de Sena. Bernardinho de Sena fez uma pregação. Bernardinho de Sena é um franciscano, grande pregador, naquele estilo do São Vicente Ferrer. O São Vicente Ferrer era um pregador mesmo, assim, parecido com o Santo Antônio. Ele arrebatava multidões, ressuscitava a gente, curava. Carismático. Era. E o São Bernardinho Carismático também. é forte, né, mano? E São Bernardinho também. Só que o São Bernardinho tinha reflexões meio econômicas também, sobre juros, sobre Certo. esses temas assim mais da moral econômica, sabe? E o São Bernardinho de Sena, certa feita, estava fazendo uma pregação na Itália, e aquele que depois seria o Bernardinho de Bustis, que é outro santo, que não é o de Sena, não, é o Bernardinho de Bustis. Só que o Bernardinho de Sena já era famoso, né? Era um grande divulgador da devoção ao nome de Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Na pregação do Bernardinho de Siena, ou de Sena, como você queira, apareceu, foi visto por todos, inclusive pelo Bernardinho de Bustis, que depois seria santo, mas nessa época era simplesmente alguém acompanhando a pregação. Ele viu uma cruz de ouro, uma cruz dourada, mais para o fogo do que para entendeu? Do que para outra cor qualquer, em cima da cabeça dele. E ele estava pregando o quê? Que São José estaria, né, Preservado do pecado original. no céu em corpo e alma. Entendeu? Aí a outra pergunta que ia ser era se ele foi assunto aos céus, né? Mas essas duas coisas são a mesma, básica, entendeu? Porque qual é a consequência do pecado? É o quê? Qual é o salário do pecado? Morte. A morte. Né? Claro. Se não há o pecado, ou não vai haver a morte, ou a morte vai ter um caráter diferente. Né? Porque, entenda, há uma série de considerações teológicas que a gente faz, por exemplo, não tem esse negócio que o trabalho é uma coisa ruim? São José também foi um grande dignificador do trabalho. Mas a ideia, não tem a ideia de que o Adão, quando o homem pecou, né? Pela primeira vez, né? Que ele rompeu sua relação com Deus, né? Ele foi dito a ele que ele teria dificuldade agora para prover o seu próprio sustento, que a mulher ia ter dor no parto, né? Que o trabalho ia ser árduo, né? Que haveria desentendimento entre o homem e a mulher, que a natureza não ia receber, não ia ter um mesmo tipo de relação com o homem, entendeu? Mas veja bem, aí isso aí gerou uma mentalidade de quê? De que o trabalho é uma coisa Penosa, né? ruim. Ruim. É. Mas o que tornou o trabalho penoso e faticoso foi o quê? O pecado. Pecado. Mas o trabalho já existia antes. existia. Ou seja, o homem já ficou cuidando. Primeiro ele nomeou as coisas com Deus e ele exercia um cuidado sobre essa criação. Certo. Esse cuidado era um trabalho no sentido próprio, entendeu? Foi o pecado que subverteu um pouco essa lógica. Então o trabalho é uma coisa, pode ser visto como um meio de santificação, sobretudo porque São José e Jesus retomaram o trabalho como uma via de santificação, entendeu? Entendi. Mas voltando à sua questão, viu? Que basicamente ali são duas coisas aparentemente diferentes, mas são a mesma. Exato. Entendeu? O que acontece é o seguinte: há esses autores que defendem, né, que de fato São José não teria, o corpo dele não teria sido corrompido pela terra, mas assim, não há nada oficial na igreja dizendo isso, né?
Agora, quem é que aceitava? Essas pessoas que eu estou lhe dizendo aí. O Francisco Salles. Francisco de Sales, que era Bernardinho talvez de um dos Sena. maiores devotos de São José, né? Sim. O São Bernardino de Sena, Santo Agostinho. João 23. Santo Agostinho não teve nenhum. não me lembro se o Santo Agostinho, João 23, E São Tomás de Aquino também não? Santo Tomás de Aquino, eu não me lembro dele ter dito isso, não. Mas Certo? Tomás de Aquino era meio ruim nessas questões, né? Ele erra lá de Nossa Senhora também. Não é a praia dele, não. Tomás de Aquino, ele fica mais em outra praia. Não, não é que Eu sei, eu tô não é que ele brincando. Não, eu tô Richard vai dizendo, discorrer isso. Eu tô brincando. Vamos analisar a Não, sua teológica. não, Agora, é porque, peraí. é porque é o seguinte, ele acessou esse assunto por outro ângulo, certo? Porque é o seguinte, há uma passagem lá em Romanos que diz: todos pecaram, não ficou um somente. Aí isso aí era que era o grande bloco. Se todos pecaram, então Todos é todos. Aí, Não é todos, viu? é todos. é todos, até aqueles que pecam por outras razões, né? Eles estariam dentro Tá todo de um mundo aí, contexto né? de pecado, É. né? Agora, o que acontece é o seguinte, é que quando o Duns Escotos, né, deu a explicação dele, a coisa ficou mais fácil de você, porque ele tirou, ele removeu, né? Porque é o seguinte, Deus ele pode aplicar, como para Deus não há tempo, ele pode aplicar antecipadamente as graças. Porque é o seguinte, se o sujeito não está redimido, como é que ele pode ser... Quando ela nasceu, não tinha tido a redenção. Como é que ela vai... Você entendeu? Certo. Só que Deus pode aplicar antecipadamente graças que Cristo ainda ia conquistar. Sim. Você entendeu? Aí isso aí não era claro, entendeu? É. Quando isso ficou claro, Fechou a questão. aí ficou mais fácil de você dirimir essas questões. Mas voltando à sua resposta, a igreja não ensina que São José teria sido preservado do pecado original. Ela não ensina isso, tá certo? Mas na visão do Átila, existe possibilidade de algum dia isso acontecer ou não? Eu acho possível. Eu não estudei o tema ainda na abrangência, porque não é fácil. Mas eu acho possível, porque esse sentimento aí, que geralmente, né? Porque no caso da Santíssima Virgem, há dogmas, por exemplo, que o dogma da Imaculada Conceição foi o dogma mais disputado. Foi gerado durante anos. É. Né? Rapaz, era uma coisa engraçada, porque não era um dogma que o povo tivesse dificuldade para aceitar. Todo mundo aceitava. Mas os teólogos eram divididos. Por quê? Por causa dessas passagens aí da Bíblia. Entendeu? Aí, Átila, naturalmente, para a igreja consolidar um dogma, aí teria que ser convocado um concílio, né? Não. Ou não? Não. O Papa pode O Papa decretar. pode, de forma Vai ser assim, monocrática, né? tchau. Não é monocrática não, que eles têm os conselheiros, né? Mas... Não, eu digo assim, em última instância, ele baixa lá o documento. Rapaz, o Papa, isso aí é o tema do conciliarismo. O Papa está acima do concílio. Ele pode até dissolver o concílio na metade, mandar todo mundo para cá. Entendeu? O Papa é Papa, né? Por isso que é delicado a escolha de um Papa, porque se você tem um Papa complicado, você vai ter, né, uma situação tensa, né? É verdade. E aí, o que acontece é o seguinte, é que o dogma da Assunção da Santíssima Virgem é um dogma, vamos dizer assim, de 54, né? Recente. 1800... Não, isso aí é o da Imaculada, é de 50, né? Da Assunção da Santíssima Virgem é de 50. Recente, né? É recente. O Papa fez uma consulta mundial e tal, e chamou os seus teólogos, olha, é assim, Papa, entendeu? Tchau. Entendi. O concílio, isso é uma coisa que é meio confusa também. O concílio ele pode discutir questões disciplinares, questões... Claro que ele é o lugar mais adequado para uma discussão ampla de questões dogmáticas. Sim. Mas um concílio pode discutir pastoral, pode discutir disciplina, não é obrigado ele estar discutindo necessariamente uma nova definição dogmática, né? Show. Certo. Beleza. Ô, Átila, na sua visão, por que São José é tão necessário nos dias de hoje? Sempre foi necessário, né? Mas atual. Olha, a devoção de São José cresceu muito nos últimos tempos pelo seguinte: o Divino Redentor e a Santíssima Virgem, quando passavam pelas suas piores circunstâncias, a quem eles recorriam? A São José.
Você entendeu? Porque é que nós vamos ser diferentes, né? Deles, entendeu? Quem protegeu Jesus e protegeu a sua mãe é quem está em condições de proteger a igreja. Então, quando a igreja se aperreia, vamos dizer assim, ela recorre a São José. Lá, no período em que ele foi decretado, né? Patrono da Igreja Universal, era um momento em que a igreja enfrentava a unificação italiana, né? Que era um processo basicamente de deslegitimação do poder da igreja e dissolução dos estados pontifícios. No meio da Itália, no meio da bota, aquilo ali é uma região católica, em que o Papa não era só vamos dizer assim, o líder espiritual da igreja, ele era o governador. Certo. Claro que ele não governava, ele botava alguém para governar, né? Mas ele era quem... Em nome dele, né? Em nome dele, entendeu? Então, aí a igreja perde tudo isso, a igreja tinha medo de perder isso e perder a capacidade de, vamos dizer assim, de exercer essa ação espiritual universal, porque você precisa de certos meios materiais, você precisa de uma estabilidade. Verdade. Entendeu? Então, ele é necessário porque ele é aquele que, nos momentos difíceis, socorreu o Divino Redentor e a Santíssima Virgem e que está em condições de nos socorrer, em função da proximidade dele com as coisas do alto, né? Então, ele é exemplo de o testemunho de São José, ele tem uma universalidade, porque às vezes você tem um santo, né, que o testemunho dele é muito rico, mas é numa área específica, né? São José é uma referência para o marido, para o carpinteiro, para a família, para o trabalhador. O carpinteiro não pode ser, não, mano. Pode. Aí, ó, O trabalhador, né? Para o trabalhador. Vai veja as peças que São José fez, rapaz. Para o virgem, né? Você aprender, virgem, né? Para os que... Os celibatários. Né? Entendeu? Então, ele tem o exemplo dele, o testemunho dele tem uma universalidade que os outros não têm. Ele está acima, né? O culto josefino, em relação aos outros santos, claro que ele só está abaixo do da Santíssima Virgem, porque aí é a mãe. Mãe é mãe. Não tem como. Carnal, né? Carne, Mãe é mãe. sangue do meu sangue. Aí não tem como a gente discutir. Tem não. Átila, esse grupo do qual você faz parte e coordena, São José Luz dos Patriarcas, né? Ele nasceu a partir de foi de um chamado seu a propagar São José? Rapaz, nasceu assim de uma forma engraçada. O ano 150 anos, né, de declaração de São José. Isso. Aí, que foi em 2020 para 2021. 21, né? Aí, Papa Francisco nomeou o ano consagrado a São José, não foi? Exatamente. Aí eu comecei, eu digo, rapaz, vamos ver se tem alguma consagração a São José esse ano. Não tinha. Não tinha. Nem na diocese, nem procurei no entorno da diocese, nada. Me disseram que tinha um grupo aqui que tinha feito isso há muitos anos atrás, mas que ninguém estava fazendo. Aí eu comentei com a Josilene, né? Josilene, rapaz, não é possível que aqui num estado em que o padroeiro é São José, ninguém está fazendo nada. Não sei o que, não, mas vai aparecer. Mas aí você buscou em outras dioceses, em outros lugares, fora do estado? Aqui, não, porque aí eu teria que... Né? Não, eu digo assim, consulta mesmo, fazer uma pesquisa na internet. Eu fiz alguma coisa, mas percebi que se tivesse era pouca coisa. Pouco, né? E aqui é que me chocava mais, porque aqui é o padroeiro, é São José. A nossa catedral, né? Aí o que é que eu digo? Rapaz, quer saber de uma coisa? Nós vamos organizar, amor. Aí preparei os textos. No meio da pandemia, né? Organizei. Tudo online. Organizei uns textos ali, aí fiz. Peguei, me inspirei nos marelianos, usei um pouco o padre Calloway, que é considerado hoje o maior modelo para adoração, o espada americano, sabe? Porque ele pegou o método Montfort, rejuvenesceu e aplicou a São José. São José. E fez um livro e tal. Eu gostei demais do livro dele, é completo, mas eu não achei que fosse bom aqui para a gente, para o cearense, entendeu? Porque 33 encontros não tem como, né? Aí, e se você fizer isso em 5 ou 4 encontros, aí não tem sentido dizer que é esse método, porque esse método foi feito para 33 encontros, entendeu? Encurtar demais, né? Aí eu digo, não, vou fazer um de 7 encontros. Eu já tinha essa experiência eu fiz com a Nossa Senhora, eu fiz a consagração pelo método do Padre Kentenich, que é a Aliança de Amor. Isso é menos encontros, é uns 7 encontros, mais ou menos como que eu organizei. Aí eu peguei
os 7 aspectos principais que hoje eu fiz um septenário de São José, depois eu apresento para vocês divulgarem. O septenário é como se fosse os 7 mistérios mais importantes da vida de São José e com as orações relacionadas com cada um, entendeu? Bom, aí eu organizei esses 7 encontros e aí foi funcionando. Aí no outro ano, não, vamos fazer de novo, porque não veio muita gente, né? Porque não tinha ninguém nessa época. Aí depois eu mandei isso para vários grupos. Olha, hoje Hesed faz, Shalom faz, tem uns 10 ou 20 grupos que fazem isso, entendeu? Eu fico felicíssimo. Inclusive, para vários desses grupos eu mandei o material que eu estava utilizando, Show. que era muito baseado nos marelianos e em outros autores, entendeu? Porque os marelianos têm um curso completo, um curso de josefologia, e eles têm uma vocação mais bíblica, entendeu? Tá. Então eu gosto muito deles lá. Aí o que é que acontece? Isso foi se repetindo quase sem eu notar. Pronto. Hoje foi a 6ª edição. Sexta turma. 6ª turma. Quantas pessoas? 29 pessoas fizeram a consagração, mas a missa tinha 180 pessoas. Tem algum sinal visível dessa consagração? Por exemplo, a consagração à Nossa Senhora, tem aquela pulseirinha que o pessoal usa, né? Não, não. Certo. Qual é a exigência que eu faço? Que assim que a consagração estabelece. Toda quarta-feira, aquele que se consagra deve rezar a litania, né, a ladainha de São José, certo? Ou alternativamente, que aí eu criei, 1 ano e meio atrás, eu criei o septenário. Que agora nós vamos começar a divulgar o septenário. Porque eu criei o septenário, estava muito grande, eu enxuguei. Mais de 50%, 40% do que eu fiz originalmente, para poder as pessoas memorizarem e tal, né? E aí, ou então ela reza uma vez por mês o septenário em algum domingo. Que é, por exemplo, a Mãe Rainha é uma vez no dia 18, que é o dia da aliança do Padre Kented, para você fazer, entendeu? Eu não quero sobrecarregar pessoas com coisas que elas não vão Cumprir. entendeu? E aí ela pode acompanhar comigo, ou mesmo depois se acompanha só os vídeos, pode ser também, né? Porque tem gente que acompanha depois, tem gente que segue, tá lá no dia que eu tô, entendeu? Entendi. Bom, aí, em resumo, nós estamos na 6ª edição, agora nós já estamos com o septenário, que nós vamos tentar criar grupos de oração em cima do septenário, você reza o septenário, e porque tem uma oração a São José, como se fosse no lugar do Pai Nosso, e outra oração menor, como se fosse no lugar da Ave Maria, entendeu? Certo. E tem uma referência forte ao Espírito Santo também. Ótimo. Porque é o Espírito Santo que faz de São José o que é a luz dos patriarcas. E quem quiser participar, como é que faz? O grupo São José Luz dos Patriarcas ele se reúne nas quartas-feiras. Quando tem a preparação, ele deixa de existir, porque aí eu boto a preparação, geralmente é na quinta, e assim que termina a preparação, que é o caso, né, porque já houve hoje a consagração, ele volta para quarta-feira, 9h30 da noite. Online. Online. Né? E aí, quem quiser participar, como é que faz? É só mandar o e-mail para a Josilene ou para mim, que eu mando por, né? Tá. Então, eu mando os links. nós vamos deixar, então, o e-mail Descrição. aqui na descrição do vídeo, para quem quiser. O telefone da Josilene. Ou então o Josilene. O telefone dela, né? O telefone da Josilene. Pronto. Você botou, o sujeito entra em contato, né? É. Agora, o que é que acontece? Há uma proposta, que nós não sabemos, que eu não sei se vai ser aceita, eu fiz a proposta. É de que houvesse mensalmente, o primeiro domingo, houvesse um encontro presencial do grupo São José Luz dos Patriarcas na comunidade Recado de 4 às 6 da noite, nos certo. domingos. Isso é uma proposta, não foi ainda. Está para ser apreciada nas próximas 2 semanas. Aí, Joia. né? É importante, Quem né? for para o grupo vai acabar sabendo, né? Sim. Aí teria isso aí, aí seria a parte presencial. Inclusive, quem acompanha mais quem conduz mais
esses encontros da quarta é um rapaz que fez a primeira consagração e que é do Recado e mora onde? Ah, Sergipe, olha aí. Aracaju. É ele que manda. Bacana. Porque ele é melhor em internet e tal. Lá Entendi. Ele organiza lá, né? ele Manda o link organiza e lá, tudo. manda o link. Agora, uma vez por mês, aí existe uma Projeto. uma catequese. Aí Catequese. Aí eu dou uma vez por mês a catequese. Todo mês tem a catequese, né? Por exemplo, eu falei sobre as virtudes teologais, por exemplo, foi muito legal, porque, né? Depois falei sobre os sacramentos, né? Cada mês um sacramento e tal. E lá também, na outra, que a gente quer implantar no domingo, seria 2 horas de oração. O primeiro momento seria o quê? O septenário, a oração do septenário, e depois uma catequese. Joia. Né? Esse é o sentido, porque exatamente é a doutrina, é conhecendo Cristo e a sua doutrina que a luz de Deus ilumina a nossa vida. Sim, né? sem dúvida. E aí, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que há uma diversidade muito grande de opções religiosas, de mundivisões, né? Ter uma formação católica boa é imprescindível, né? Porque senão facilmente o sujeito é levado até. Não, porque tem que a Bíblia diz não sei o quê. Vai facinho. Professor Átila, para a gente terminar, a questão da aparição de São José, que está vindo à tona aí, muita gente comentando. Do que se trata, como é que foi, o que você pode dizer aí para a gente? Não, tem uma aparição que é reconhecida, né? Que a igreja aceita, que é aquela aparição da França, certo, em que foi um momento de seca, né? E que um lavrador, ele achou uma fonte que basicamente salvou a comunidade toda de morrer de sede, né? Então essa é reconhecida oficialmente, né? Tá. Tem aparições de São José ligadas a outras aparições, como por exemplo a de Fátima, certo? Mas essa de Fátima está ligada a um aspecto mais amplo da aparição de Fátima, que diz respeito à defesa de quê? Da família. Porque, no fundo, a irmã Lúcia diz que a guerra final, né, das forças do mal contra a igreja, última batalha vai ser em torno da família. Né? Desconstrução da família, você perde o santuário onde a vida se desenvolve. Né? A irmã Lúcia relata que São José apareceu. É isso? Não, ela relata, nas aparições finais, lá existe sinal que São José apareceu, isso aí não está em dúvida. Certo. Agora, o que acontece é o seguinte, é que essa aparição está ligada a esse contexto mais amplo de defesa da família, né? Que no fundo embora isso não seja dito assim, porque é o seguinte, a gente fica muito impressionado com a Rússia, para seus males e tal, aquela parte da profecia, que é verdade, né? Uhum. Mas o seguinte, no fundo, as nossas referências fundacionais, né, e fundamentais, tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista da fé, elas estão profundamente relacionadas com a santidade da vida familiar. Porque é na vida familiar que os valores são transmitidos. Sim, né? sim. À medida que a sociedade, né? à medida que a sociedade perde a noção do que é o pai, do que é a mãe, Sim. e todo mundo vira cuidador, certo? E aí eu não estou tirando o papel dos cuidadores, que às vezes na falta do pai ou da mãe, certo? Sim. Mas o pai e a mãe têm uma dimensão que passa pelo cuidado, mas vai além dele. Porque, no fundo, a regra não pode virar exceção. Exatamente. Porque Deus quis que nós nascêssemos no seio de famílias que nos dessem o suporte necessário para nós vivermos. Se seu pai não tivesse providenciado uma série de coisas, sua mãe não tivesse lhe educado, você possivelmente não estaria aqui. Ou estaria em situações muito mais desfavoráveis, né? Então, esse é o sentido. Esse é o sentido. Agora, assim, tem uma aparição que é muito relacionada com não é muito famosa, assim, mas que é relacionada com as 7 dores e 7 alegrias de São José, né? Que foram 3 frades naufragaram perto dos Países Baixos ali, Holanda, esse relato Bélgica. É de quando? 1600 e alguma coisa, entendeu? E antes do Sarnelli. O Sarnelli porque já existia, vinha de, por exemplo, no meio franciscano já existia, por exemplo, as 7 dores de Nossa Senhora, as 7 dores de São José, entendeu?
os franciscanos e os dominicanos foram os grandes divulgadores da devoção mariana e mesmo josefina. Agora, o que acontece é que esses frades, eles naufragaram e ficaram lá agarrados nas madeiras, 2, 3 dias. Até que apareceu um senhor e disse, olha, faça o seguinte para vocês salvarem isso. Aí eles perguntaram, quem é? Ele falou que era José e que eles deveriam rezar as 7 dores, entendeu? Então, aí, a partir daí, a devoção que já existia ganhou muita força. E, posteriormente, o Sarnelli fez aquela... Pode ser que o nome seja um pouco diferente do Sarnelli. É um italiano que eu expliquei, que ele era ligado a Santo Afonso Ligório, né? Certo. Ele anexou definitivamente as 7 alegrias e aí criou essa devoção que é muito forte, né? Maravilha. E tem também o ofício de São José, assim como tem o Nossa Senhora, sabe? Existe também, entendeu? Então, essas aparições... Agora, há uma série de aparições de São José que não são necessariamente aceitas e que não são muito famosas, né? E há também relatos de místicas sobre a vida de São José, certo? São vários. Esses relatos são muito ricos, são muito interessantes e são muito importantes. Agora, eu não acho que, na questão da formação em relação a São José, eu não acho que nós devamos começar a formação por eles, entendeu? Entendi. Por quê? Porque eles são algo que você pode aceitar ou não aceitar, né? Entendeu? Entendi. Perfeito. Show. Professor Átila, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mais uma vez, pela 4ª vez, atender o nosso convite, vir aqui para a gente bater esse papo e o senhor transmitir esse cabedal de conhecimento. Já pensou o Átila frente a frente com o irmão Marcos lá do Arautos? Isso é uma conversa boa. Difícil é acompanhar, mas ia ser bom. Obrigado. Muitíssimo obrigado pelo convite, que o grande patriarca interceda poderosamente em favor de todos os que estão aqui dentro dessa sala, concedendo uma graça especial para cada um. Olha aí, que maravilha. Aí, rapaz, e hoje no dia do homem, né? Dia de São do José. homem, Né? Então, pedimos a intercessão poderosa do nosso padroeiro aqui do estado do Ceará, nosso glorioso São José, também por você que nos assiste, pela sua família, pelas suas causas. Mas, acima de tudo, como a gente reforçou muito aqui com o professor Átila, aprender com São José as virtudes que nós precisamos desenvolver para bem viver a nossa fé. Não é isso, professor? Perfeitamente. Obrigado, valeu, Pedro. Valeu, grande Valeu, Matheus. Neto. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal, viu? Tá tudo aí na descrição para você acompanhar tudo aí do Atos, Guerra Invisível, para você adquirir e tudo mais. O link para você entrar em contato para participar do grupo São José. São José Luz dos Patriarcas aqui do professor Átila. Valeu!